Bem, a ideia aqui é falar de três clássicos do século XX, dois gênios que estavam à frente do seu tempo. O primeiro dele é o Franz Kafka, que escreveu, dentre outros clássicos, a obra-prima Metamorfose. Um outro gênio do cinema, para mim, o maior ator, diretor de todos os tempos, Charles Spencer Chaplin. E também juntar isso com um filmaço dos anos 90, do século passado, que é Um Dia de Fúria, interpretado grandiosamente pelo Michael Douglas, que faz a personagem de William Foster, de alguém que, no meio do caos de uma cidade grande, se revolta, vira uma espécie de anti-herói contra tudo que está errado, após ter um surto com a sua pequenez dentro do caos da grande cidade. Vamos lá. Um ponto importante. Nada que esteja na história não tenha acontecido na literatura antes. Então, os grandes escritores, eles enxergam além do seu tempo. Alguns são reconhecidos em vida, outros muito lá na frente, que a gente fala a posteriori, né? Porque o poder do conhecimento ele é demorado. Isso pode levar décadas e séculos. É um poder diferente com o seu tempo próprio. Então, vou começar com Franz Kafka, que no meio da Primeira Guerra Mundial ele publica a Metamorfose, né? A Metamorfose, ela é, como o estilo do Franz Kafka, se dizem o gênero da ficção, do absurdo, mas a ideia aqui é tentar traçar como isso se deu no mundo real, né? Por meio da literatura dele, onde ele começa a mostrar, se a gente estava no começo da guerra que molda todo o resto que a gente vive hoje, né? As coisas sem sentido, as mortes sem sentido, a complexidade de informações e o caos, né, da Primeira Guerra Mundial. E ele saca algo no estilo dele, da literatura, que é não mostrar as causas das coisas. Isso vai mudar muito o nosso imaginário para frente. Então ele sempre começa, em geral, nos clássicos dele, tanto na Metamorfose como no Processo, mas a ideia aqui é falar só da Metamorfose, onde a história começa a desenrolar, você vê aquele drama da pessoa e do entorno, e não se importa a causa ali. Está acontecendo, é rápido, você sente o drama da personagem. E ele é um livro absurdo, porque você sente o drama do personagem principal, que é o Gregório Samsa, onde ele vai se transformando em um inseto. Então, no traçar da história, ele acorda no quarto dele e vão passando-se os capítulos do livro, e ele vai se transformando num inseto, vendo as patas nascerem, não se fica claro, né? Tem debates qual inseto que era, e ele vai se transformando num bicho. De repente ele está subindo na parede, aquilo é angustiante, né? E de repente aquilo que a família, né, no caso, se não me engano, a irmã tenta ajudar ele começa a ter vergonha de sair do quarto. E de repente ele vira um problema para a família,
né? A família tinha um imóvel, queria alugar aquele quarto onde ele morava para ter uma renda para a família. De repente começam a debater para se livrar dele, né? Então começa-se a normalizar o problema que ele virou. Veja, ele era um filho da família, todo mundo começa a ficar preocupado, depois começa a se normalizar, ele virando um bicho, um inseto. Depois ele vira um problema para que se livrem dele, se matem, tirem, porque não estão deixando alugar, estão assustando os futuros inquilinos. Então, nessa história absurda, dá para fazer várias analogias com dramas humanos que cada um vai se identificar, né? Seja uma pessoa idosa, uma pessoa em depressão, uma pessoa que a sociedade não quer. Cada um, há várias críticas de diversas formas que se vê em um livro. Mas aqui a ideia é comparar com uma cidade grande como o próprio São Paulo, né? Eu próprio no dia a dia, ou seja, o quanto isso, aquela pessoa que não bate meta, que é um número, numa empresa vira um valor, ela está sendo vista como um inseto pelos outros, pelos pares ou pela hierarquia. Veja, num caos numa cidade grande, todos se sentem um Gregório Samsa em algum momento. Se você erra uma rua em São Paulo, o Waze te joga numa rua errada. Se chove, se você está na Praça da Sé no metrô às 6 da tarde, se você pega um ônibus lotado, onde as pessoas demoram 3 horas para ir, para chegar, alagamento, queda de árvore, de repente você vai ver, você não consegue sair do seu quarto, você vira um inseto. Ou se você está no meio do caos, as pessoas querem se livrar de você, porque você é olhado como um estranho. Eu quero chegar primeiro em casa. Sai da frente, Gregório Samsa. Então essa é uma forma que eu vi diferente também. Um outro ponto importante é essa questão de que todos podem, com um livro de autoajuda, chegar em determinado ponto, ou onde todo mundo tem que se mostrar feliz com o filtro do Instagram. É que se você não segue a massa, ou põe um filtro, ou fala do que todo mundo quer ouvir, você é um inseto. Então veja como o Franz Kafka, ele vê o que molda o que vem a ser o século XX. O quanto a normalização do absurdo. Então a cidade grande, ela te isola, e aquilo que as pessoas começam a compadecer, depois você vira um problema. Se você não chegou na reunião cedo ou não acordou, se tinha 4 horas de trânsito ou alagamento, o problema era seu. Na primeira vez é um drama. Depois já falam que nem tanto. Na terceira vez você é um problema, como o Gregório Samsa era para a família, para alugar o quarto, deixando faltar renda. Veja que essa história, ela parece exagerada, mas ela é um comportamento real. Então, se nós estamos aqui, é porque nós subimos nos ombros de gigantes do passado. Então, veja como Franz Kafka vê à frente do tempo. No início do século, ele já viu que se tornaria o século sem sentido algum, que foi o século XX. Né? Aí a gente pode juntar, que para mim é um dos, se não o maior, um dos filmes mais belos também
início do século XX, só que aí um pouco depois, antes da Segunda Guerra Mundial, que é do genial Charles Chaplin, onde ele faz o Tempos Modernos, onde ele, de alguma forma, ele dá uma sequência ao Franz Kafka, porque ele vê o absurdo que ia se virar a automação total, a linha de produção total e também de pessoas serem iguais. Veja só, ali não é sobre a fábrica em si. Veja que no início da industrialização do século XX, principalmente países como o Brasil, países que tiveram industrialização mais atrasada, se tinha aquele charme de pessoas andando de terno, fumando cigarro, charuto, a boemia, mas essa era uma parte só, né? Nada tem a parte só ruim ou parte boa, na maioria dos casos. Então veja só que Charles Chaplin ele faz algo genial, onde ele começa a apertar o parafuso e quando ele sai da linha de produção ele continua apertando o parafuso, ou seja, num comportamento repetitivo, sem ter que pensar. De repente, em partes tão cômicas, ele entra no meio da engrenagem, ele é puxado, ele entra de um lado e sai do outro, ele e os colegas da fábrica. E aquilo é genial, porque de certa forma, quando nós viramos adultos e chega a fase de pagar o boleto, você vê como o tempo passa rápido e aqueles princípios, motivos que você tinha na adolescência ou criança, eles são esquecidos e tragados por um sistema que te amassa e que aquele charme da grande cidade viraria uma ilusão onde sobreviveria quem produzisse mais e mais e mais. Então aquilo é tão absurdo talvez quanto o Franz Kafka, só que ele usa o humor mostrando um absurdo. Isso que é genial dele, uma crítica com humor, né? E a gente pode ver isso numa cidade igual São Paulo. Veja, onde a pequenez de uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes, você vai almoçar num fim de semana, tudo é lotado. Você vai num parque, é tudo lotado. Você vai em qualquer lugar, é tudo cheio. Não tem espaço ali. As ruas não mudam há anos, são os mesmos viadutos. Todos querem ter razão, ciclista com motociclista, com motorista, o pedestre. Não se cabe todo mundo no mesmo lugar, forçando um amor que não existe. Então veja, horários de caos, confusão e a eterna produtividade, aquelas falácias que é o Estado que produz, que funcionou no início do século, ainda é a maior economia do país, mas veja, a estética da cidade de São Paulo, como as grandes metrópoles, que eu acredito como Tóquio, Nova York, que eu não conheço, a engrenagem o puxa, ela não tá nem aí se você tá isolado ou doente, ela não tá nem aí para estética, são barulhos de construções, o silêncio não existe, se normaliza construções na madrugada, batidas de martelo, furadeira, gente buzinando. Então, esses tempos modernos
Olha só o título que ele dá, Tempos Modernos, só isso já é um tapa na cara, onde você vê uma modernidade, entre aspas, como um avanço. Então, se junta dois gênios, o da escrita com o do cinema, né? E dá para fazer um paralelo também com um clássico, né, do Michael Douglas, dos anos 90, Um Dia de Fúria, personagem chamado de William Foster, onde ele, cansado numa megalópole, deixa o carro na rua e sai para fazer o que ele sempre teve vontade, né? Falar a real, xingar, fazer justiça com as próprias mãos, como se fosse um anti-herói, né, que nem eu disse. Veja, e é uma cena marcante das grandes cidades, onde é um tapa na cara, porque ele chega a 1 minuto atrasado, numa espécie de fast food, né, como se fosse um McDonald's, outra rede, e ele mostra na foto lá em cima do balcão para os atendentes, todos vestidos com o uniforme da rede. Ele fala que quer o café da manhã. E o atendente fala que não serve mais o café da manhã. O café da manhã era servido até o meio-dia. Ele chegou 12:01 e ele já está surtado, com raiva, né? Com uma mala com armas e tudo mais. Ele pede para chamar o gerente, fala que é 12:01 e que o café, tanto o atendente quanto o gerente que se chama fala que realmente não pode servir o café da manhã porque já tinha passado 2 minutos. Veja, isso é o Tempos Modernos do Chaplin. Isso também é o efeito sem causa do Franz Kafka. Ou seja, não se questiona mais o humano, não se serve porque passaram-se 2 minutos. Ou seja, o Gregório Samsa, lá no Metamorfose, virou um inseto. O Chaplin apertava o parafuso sem saber por que, era a parte dele. Na formação do carro, ninguém sabia a outra parte. E aqui não se serve o café da manhã, porque já é 2 minutos, já é meio-dia, né? Então, é meio-dia, então, 12:01 era até 11:59. Ou seja, o cliente ali, ele é visto como um número, como hoje. Ou como funcionário numa empresa é visto como um código. Então há uma desumanização ali, é uma cena muito interessante. E aí há uma outra cena fantástica em seguida, que ele pega a arma dele e aí todo mundo, ele pede para todo mundo restaurar, há um caos ali no restaurante, ele fala para ficar quieto que ninguém vai se machucar, ele fala para servir um monte de gente no restaurante. E o mais interessante é quando vem o lanche, porque aí pega um café da manhã, né? Vem lá um hambúrguer, sei lá, uma Coca-Cola, algo do tipo. E o principal hambúrguer. E aí ele fala assim, não, eu não quero esse hambúrguer aqui. Eu quero aquele da foto. Ele fala, senhor, mas é o que nós temos, é esse aqui. Ele fala, não, mas veja como vocês enganam as pessoas. O da foto, ele é macio, bonito, grande. Esse não. Esse é murcho, feio, frio. Falou, assim que vocês enganam as pessoas. E é muito interessante porque São Paulo visto de cima é lindo. É organizado, as luzes batem.
Mas embaixo é um caos e não é para qualquer um sobreviver aqui. Isso aqui, de maneira alguma, é uma crítica a São Paulo, e sim todas as grandes cidades, e uma analogia ao que se virou, entre aspas, a modernidade, né? As grandes cidades tão prometidas com o avanço. Então, essa cena, entre outras antológicas do filme, essa marca muito, onde mostra o que viria a acontecer, né? A estética de fotos de inteligência artificial, de todo mundo querer parecer feliz, todo mundo, ninguém é feio, colocando filtro. Aplicativos hoje é só filtro facial, corporal. Então, talvez o sonho de todas as pessoas era se parecer com aquele lanche que William Foster, que Michael Douglas interpreta, que fica em cima do balcão de um atendimento de fast food. Bem, era isso. Hoje foi uma reflexão. Hoje eu juntei um filme genial de Charlie Chaplin, um filme genial interpretado pelo Michael Douglas, e o Franz Kafka. A ideia aqui é que o século XX, vendido como uma esperança, ele virou um caos sem sentido e com um futuro sempre incerto, vendido como o amanhã será sempre melhor. Será?